Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o Dona da Voz e hoje o tema é Mulheres Migrantes, Desafios para a Imigração. Eu estou aqui com a Gabriela e hoje ela é Dona da Voz. Obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela, tenho 31 anos, sou casada e mãe de uma menina de 5 anos. Eu estou aqui em Portugal, vai fazer 2 anos e, enfim... E Gabi, então você pode falar um pouquinho como foi a sua experiência enquanto mulher migrante vindo para Portugal? Olha, eu me preparei bastante para vir para Portugal, mas ainda assim houve baque de cultura. Antes de vir, o que eu precisei fazer foi procurar formas de ficar legalmente aqui, porque eu sabia das dificuldades que poderiam acontecer durante o percurso. Então eu vim com visto de empreendedora, assim dando possibilidade de ter documentação tanto para mim quanto para o meu marido e minha filha. Chegando aqui em Portugal, aconteceu algumas... tive dificuldades, como todo imigrante, que foi a dificuldade de encontrar a casa, de ter o fiador. Então tudo isso acabou me ajudando tendo o visto. Só que eu vi que, independente de ter o visto de ser residente ou não, esse processo, né, ser brasileira tendo em outro país, é bem difícil. Foi difícil para mim, assim como é difícil também, eu percebo que para minha filha. Sim. E você sentiu alguma questão específica por ser mulher e por ser brasileira aqui em Portugal? Eu senti, por ser mulher, a gente sente a todo momento. Não sei se é apenas em Portugal. No Brasil, a gente já vê essa diferença. Em Portugal, tem o histórico, né? Então, o estereotipo que eles acabam olhando para nós de uma outra maneira. Então, a forma de se comportar tem que ser exatamente padronizado nosso, para que eles não pensem o que não se deve, né? Então, muito aquilo que que eu fazia no Brasil, eu não faço aqui, né? Me comportar de uma maneira que é normal, eu não faço aqui, porque eu sei que vai ter olhares e formas diferentes. Então, eu não posso me dar ao luxo de viver como uma portuguesa, né? Porque isso vai pelas roupas, vai pelo modo de falar, tudo isso pode ser usado contra. Agora, então isso por ser mulher a gente já enfrentava isso muito no Brasil. Então tem a parte de eu sou mulher fora do meu país e eu sou negra. Então eu já trago essa bagagem muito antes daqui. E o que eu tive que enfrentar aqui foi em relação ao preconceito, não só por ser brasileira, mas por ser uma mulher negra também. Sim. E relacionado a tudo isso, quais foram os principais desafios que você teve para a integração aqui na comunidade portuguesa aqui em Portugal? Eu acredito que aqui a dificuldade maior é o baque que nós temos com a facilidade que o português tem, que talvez na Europa eles tenham, de falar o que pensam. No Brasil a gente sabia, só que é muito camuflado no Brasil. Então, até mesmo para falar com uma mulher, a gente fala, olha, isso daqui é um preconceito, né? Eles estão sendo machista, tá sendo racista. Só que aqui não, aqui eles agem muito naturalmente. Eles falam com você e para nós é ofensivo, mas para eles agem da forma natural. Então eu tive, quando eu ia sair com a minha filha, de quando eu tinha que atender algum português na linha, que já me falaram, olha, não falo com brasileiro, fala português. Isso é uma coisa que todo dia eles pedem pra gente falar em português com eles. Então eu acho que esses desafios são desafios pequenos, mas que vão todos os dias, é rotina. Todos os dias a gente passa por isso.
com relação à sua experiência com os serviços públicos, com as entidades públicas e agora, nomeadamente, que trabalham mais com a migração. O CEF, por exemplo, né, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, e a Segurança Social, que é a entidade responsável por regular as relações laborais, então acaba que os imigrantes lidam muito com essas duas instituições. E tem os outros serviços de saúde, das finanças, mas basicamente essa, sua experiência com os serviços do CEF da Segurança Social, como é que foi, assim? Isso, como eu já estava com toda a documentação, isso facilitou. E eu já vim preparada com isso porque eu já tinha enfrentado alguns problemas, a gente enfrenta no Brasil, né? Então, assim, eu já vim preparada sabendo que com os documentos eu já teria uma facilidade a mais. Então, tudo que ele me pedisse, que isso ia acontecer assim, natural. Eu teria os documentos, porque a gente já vem armada, né? A gente já imagina que pode acontecer alguma coisa. Então, quando eu tive, uma das coisas é assim que eu cheguei para vir nas finanças. O meu marido chegou um mês antes, né? Aqui em Portugal, então ele já tinha ido nas finanças fazer a troca de endereço, essas coisas rotineiras. E eu precisei ir nas finanças um mês depois, e ele me falou como deveria ser. Olha, você vai com um cartão e você vai pedir a troca, porque você está com um provisório e você vai ter que pegar um definitivo, que é um documento das finanças. E quando eu cheguei lá, quando eu peguei a senha, eu fiquei na fila igual. Na minha vez, ela pegou e falou assim, isso não existe. Você tem que pagar uma taxa. Eu, não, mas não existe taxa. Não, existe uma taxa e você precisa... Mas mesmo com a taxa não adianta, porque você não consegue esse documento aqui. Então eu vi que ela não queria me atender, simplesmente ela não queria me atender. E aí eu não sabia como agir, porque ela estava falando que não. E eu falei, olha, não pode ver outra pessoa. Eu já disse que não vou te atender porque não existe tal documento. Então eu precisei voltar no dia seguinte e mais uma vez falar exatamente a mesma coisa para uma colega que estava ao lado. E que simplesmente foi lá e falou, ok, e fez. Então eu vi que existe uma má vontade no atendimento. Né? Existe uma má vontade deles atenderem, assim como é na saúde, existe uma má vontade. Muitas vezes a gente chega lá e eles falam que vocês acham que é tudo fácil, vocês acham que vão vir aqui e vai ser dessa maneira, é da maneira que vocês querem, mas a gente vê que muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades por ser brasileiro. E nós percebemos, a partir do momento que a gente entende o que é o preconceito, a gente entende quando quando nós estamos sendo vítimas disso. Além disso, eu penso que é uma coisa que a gente tem discutido muito ultimamente, assim, nas rodas de conversa, nos debates que a gente tem participado, que existe uma falta de comunicação entre os órgãos, né, dos serviços de estrangeiros e os órgãos que lidam mesmo com as pessoas, órgãos públicos, Sim. E uma dificuldade de a informação ser linear para todos. Por exemplo, você falou Sim. o que uma mulher falou com você que não podia, a outra já falou que podia Sim. e fez, é uma discricionalidade muito grande, assim. Isso é um problema que eu acho que pra quem tá chegando talvez é uma dificuldade, porque se uma pessoa fala uma coisa e a outra fala uma coisa, mas eles estão representando a mesma entidade, o mesmo serviço público, isso acho que deixa o imigrante um pouco confuso, não é? Sim, e não é, a impressão que nós temos é que não existe uma regra, ela muda de acordo com quem vai te atender. Né? Tem uma regra e você olha lá na plataforma, fala, olha, você precisa de tais documentos, ou você precisa ir em tais lugares. E quando você chega lá, vai depender muito de quem vai te atender. Ele vai olhar para sua cara e vai falar, será que eu vou atendendo ao bem ou mal? E muitas vezes isso aconteceu também, principalmente na segurança social, de eu ir e eu ter que colocar o meu marido para falar. Porque ele simplesmente, a pessoa que estava me atendendo mal olhava na minha cara, e que falou depois, né, ele falou que eu não sabia fazer as perguntas, então é por isso que eles não estavam compreendendo o que eu queria, e simplesmente ele foi lá, falou exatamente a mesma coisa e ele foi atendido. Então eu vejo que existe isso, deles simplesmente não querer atender, né, e aí eu me pego pensando, eles não querem atender porque é uma brasileira, porque é uma mulher,
e porque é negra. Então, a gente acaba ficando realmente mais exposta. Essa questão que você falou, que é uma questão da interseccionalidade, né, de pensar, né, as camadas de cada mulher sofre preconceito, uma mulher branca sofre outros tipos de preconceito do que uma mulher negra, do que uma mulher imigrante e uma mulher portuguesa. Isso é muito importante de ser pensado, porque a gente vê como a desigualdade de gênero e o próprio preconceito atinge as pessoas. E uma coisa que eu queria te perguntar é o que você acha das políticas de integração portuguesa para saúde, para emprego, e se elas estão funcionando bem, se você acha, porque Portugal tem uma fama de ser reconhecido internacionalmente por ser um país muito acolhedor e com políticas públicas escritas que são favoráveis à imigração e aos imigrantes. Mas para quem vive isso, o que você acha, a sua percepção sobre essas políticas? Não, elas existem, mas elas existem no papel. Elas existem exatamente isso. Nós sabemos da facilidade que nós temos, né, dessas políticas, só que quando você está aqui, quando você começa a lidar com ela, vê que não é bem assim. Né? Uma das coisas que me chocou assim, bastante foi, eu estava participando de uma mobilização, porque além de nós também temos outras, né, que eu participo, são mobilizações dos negros, e no meio nós já tínhamos falado sobre o espaço que seriam, então sabiam que ia ter aquele evento e simplesmente eles falaram, e no meio do evento eles pararam porque precisaria ter uma outra apresentação, que era uma apresentação no teatro, com música, e o nosso evento poderia atrapalhar. Só que assim, já estava tudo definido, nós já tínhamos a liberação para estar ocorrendo aquele evento. E por que não tinha falado para o teatro, né, que não era possível porque nós estávamos? Então eles pausaram, falaram, olha, não é para fazer barulho porque o teatro vai abrir, porque vai ter uma apresentação no teatro. E aí eu percebi que eles são muito mais importantes, sabe? Nós ficamos realmente a gente é a base, só que eles não veem isso, né? Eles necessitam, é necessário o nosso trabalho, eles também, essas políticas existem, porque eles precisam de mão de obra, né? E nós viemos para cá para isso, para dar mão de obra para o país. Aqui Portugal é um país envelhecido. E se não fôssemos nós nas restaurações, no atendimento, eles não teriam, porque a maioria também dos jovens vão para outros países, que dão uma condição melhor. Então, assim, é tudo pesado, não é simplesmente porque é um país, né, amigo que faz isso, né? Então é isso que eu percebo, que eles simplesmente fecharam e tratou quem estava lá como segundo plano. Depois que aconteceu a apresentação, eles voltaram, aí deram a voz para nós, a voz que era para ter sido nossa desde o início, já que estava, né, que era acordado. E no dia seguinte, eu vejo pessoas postando uma foto, falando, olha como Portugal é maravilhoso, porque eles colocaram lá, Portugal é um país para todos. E aí as pessoas que não estavam na mobilização não perceberam que aquilo, e aí eles olham isso com bons olhos. Só que eu sabia o que tinha acontecido antes e achei estranho, porque no domingo eles fizeram isso, numa segunda-feira estava em frente ao teatro uma placa, né, um cartaz enorme falando sobre isso. Então, assim, para quem não conhecia, eu falava, olha, é para todos, só que depende. Né? Então eu acho que que é necessário e que eles tratam assim, tem o tratamento benéfico para nós, a gente consegue viver aqui tranquilamente, tem os prós e os contras como qualquer outro lugar. Gabi, e para você, o que é ser mulher brasileira e imigrante? Mostrar o seu potencial a todo momento, ser desafiada a todo momento. Muito bem. Pronto, eu vou agradecer muito a Gabi por ter participado, ter aceito o convite de vir falar com a gente sobre um pouco da sua experiência. Se você tiver alguma coisa para falar, algum recado para deixar, tá à vontade.
E vou pedir pra vocês compartilharem um vídeo, mandar pra outra mulher que tá querendo vir pra Portugal pra ela poder conhecer também. Mandem mensagem, compartilhem. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade e curtem, compartilhem, né? E vamos crescer. E assim, a mensagem que eu deixo é para as mulheres, para as brasileiras, né? Para quem está aqui, que é da nossa força, que muitas vezes nós precisamos dessa força e dessa união. Eu acho muito importante que tenham pessoas como você, pessoas como a Carol, pessoas que estão trabalhando para isso, para mostrar o quanto nós somos não só fortes, mas como somos competentes, e que a gente está junto nessa também, que a gente uma pode apoiar a outra. Eu acho muito importante. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceite. E a Carol, que ela falou, é diretora de marketing da plataforma. Carol, queremos você aqui, não só aí na plataforma também. Até já, gente. Beijo.